Pessoal, a gente vai conversar sobre um tema hoje que é bastante pedido aqui no canal, principalmente pelas mulheres que já passaram por um período de gestação. Hoje eu vou mostrar e explicar para vocês o que é a famosa diástase abdominal. Qual é a gênese e a origem desse problema, como que a gente faz para identificar isso e quais são as formas de tratamento que a gente pode oferecer para a paciente para corrigir esse problema que acomete muitas mulheres, principalmente essas que eu falei para vocês pós-gestação. Pessoal, meu nome é Bruce Otsuka, eu sou médico residente de cirurgia plástica e vamos para o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a diástase de abdômen. A diástase de abdômen, pessoal, ela acontece por uma alteração da anatomia natural do ser humano. O ser humano, ele tem uma musculatura na parede abdominal e quando a gente nasce, quando a gente vai se desenvolvendo, essa musculatura ela é junta, ela é firme, ela fica ali travadinha. E essa musculatura ela é conectada por uma linha central. Essa linha central a gente chama de linha alba. Ela é um tecido conjuntivo, um tecido de conexão firme que gruda ali, uma musculatura na outra, nessa região central aqui que eu vou mostrar no desenho para vocês. Ó. Com o passar do tempo, se a gente passar por um processo, por exemplo, de gestação ou de muito ganho de peso, a gente vai aumentar o conteúdo intraabdominal. Seja por obesidade, que você vai ter um aumento de gordura visceral e vai aumentar esse compartimento interno, seja por gestação, quando você tem um crescimento uterino, esse crescimento uterino vai empurrando a barriga para fora e vai alargando essa musculatura. Os músculos por si só, eles sofrem com esse processo, mas a linha alba, a linha central, ela sofre mais ainda. E qual que é o problema? A musculatura, ela tem uma capacidade de se distender e de contrair e voltar para a posição normal. Esse tecido, essa linha alba, ela não tem essa capacidade. Então, uma vez que a gente estica ela e ela ganha um novo formato, depois que a gente tira aquele fator de aumento de volume, depois que a pessoa tem a gestação ou que ela perde o peso, aquele tecido ele fica frouxo, fica flácido, gerando então essa diástase de abdômen, que é justamente esse processo aqui, onde a gente tem o alargamento, tá, dessa linha central, dessa linha média que a gente chama de linha alba. Então, esse aqui é o problema da diástase de abdômen. Essa diástase, ela tem algumas características, ela não é exatamente igual em todos os pacientes. Por exemplo, tem pacientes que têm diástase supraumbilical, somente em cima do umbigo, nessa porção umbilical aqui. Tem pacientes que têm diástase somente infraumbilical, nessa porção infraumbilical. E tem pacientes que têm diástase em outras regiões, acometendo aí todo esse tecido conectivo. E existem opções de correção dessa diástase quando ela começa a interferir na postura e na estética dessa paciente. Eu vou deixar para o editor mostrar para vocês que quando você perde a sustentação desse tecido, dá a impressão de que o seu abdômen fica abaulado, ele fica pulando para fora como se você tivesse algo similar a uma hérnia. Só que na ultrassonografia, quando a gente faz essa verificação, a gente vê que não tem ruptura, essa aponeurose está íntegra, e simplesmente ela está flácida, está frouxa. Como é que é feita a correção, então? Depois que a gente faz isso, o diagnóstico de diástase ele tem que ser um alargamento maior do que 2 centímetros. A partir de 2 centímetros para mais, a gente já considera isso como uma diástase, um alargamento, um afastamento dessa musculatura. E isso pode ser corrigido de algumas formas diferentes, associado com abdominoplastia ou com mini abdominoplastia, mas aí vai depender do grau de pele, do grau de flacidez que a paciente tem. Nos casos mais tranquilos, nos casos mais simples, a gente tem somente a diástase do abdômen. Quando a paciente não tem sobra de pele, não tem flacidez, não tem excesso de tecido subcutâneo, a gente submete ela a simplesmente um fechamento dessa diástase, uma aplicatura. Essa aplicatura ela pode ser feita de forma aberta, onde a gente faz uma incisão no inferior do abdômen, descola esse tecido até lá em cima, até na região lá de cima, e aí a gente vem fazendo pontos aqui, e vem fechando essa diástase e aproximando o músculo da região central. Essa correção cirúrgica, ela pode ser feita aberta, como eu falei para vocês, como eu mostrei. Pode ser feita por videolaparoscopia, ao invés de a gente fazer esse corte aqui, a gente vai fazer só 3 furinhos aqui embaixo. E atualmente ela está sendo feita também por robótica, também utilizando alguns portais pequenos para fazer o fechamento. Mas aqui vale uma observação importante. O fechamento da diástase por si só, ele não consegue remover o excesso de tecido. Então, se você tiver sobra de pele, se você tiver flacidez,
você vai ter que remover o excesso de tecido também, e somente o fechamento da diástase não vai ser o suficiente para você. Aí a gente entra no plano de remoção de excesso de tecido. Dependendo do grau de flacidez que você tem, você pode fazer uma mini abdominoplastia associada, que é quando você faz uma pequena incisão, pequeno corte aqui, geralmente somente do tamanho da cesárea ali, de 10, 12 até 14 centímetros mais ou menos. E a gente confecciona um túnel, né? A gente descola um túnel até lá em cima, para poder vir fazendo o fechamento dessa diástase aqui. Essa mini abdominoplastia, né, é uma das opções preferidas das pacientes, justamente que não querem ficar com aquele corte maior da abdominoplastia tradicional. Porém, essa decisão ela não é uma decisão simplesmente baseada na preferência da paciente e do cirurgião. Ela tem que ter uma indicação clássica, senão você não vai conseguir remover o excesso de pele e vai ficar com sobra e vai ficar insatisfeita no pós-operatório. A opção clássica, que é a abdominoplastia tradicional, a gente vai fazer uma incisão aumentada ali na região inferior do abdômen, tá? Essa incisão realmente não é uma incisão econômica, até porque você tem que remover bastante tecido. A gente vai fazer o fechamento da diástase, né? A gente vai abrir e vai fechar essa diástase de cima até embaixo e vamos remover o excesso de tecido. Normalmente esse excesso de tecido vai até o nível do umbigo ali. A gente vai tracionar aquela pele para baixo e vai remover esse tecido e vai colocar o umbigo numa nova posição. Nesse ponto é onde entra a maior dúvida de vocês, é onde vocês costumam me perguntar, né? Porque a grande maioria das pacientes tem medo de ficar com a cicatriz grande, de ficar com a cicatriz evidente, do umbigo não ficar tão bonito assim. Se você tiver indicação, a grande maioria das pacientes faz abdominoplastia associada com uma lipo. Porque além de você fazer a correção cirúrgica da diástase, né, de você fazer o fechamento daquele músculo que estava aberto, você faz uma remoção de gordura nas regiões laterais, na região dos flancos, na região do quadril, e faz uma modelação ali, né, na sua linha de cintura e na sua escultura corporal. É aí que muitas pacientes fazem a associação das duas cirurgias, lipo mais abdominoplastia. Na verdade, a grande maioria dos cirurgiões, como eu, por exemplo, não gosta de fazer só uma abdominoplastia isolada. O ideal é que, já que a gente vai entrar para o centro cirúrgico e vai passar por um processo de anestesia, já remove esse excesso de tecido subcutâneo, já faz uma lipoaspiração, já melhora, modela o contorno da paciente, entrega um resultado melhor, um resultado superior aí para essa paciente, que ia só remover pele e fazer o fechamento da diástase. E aí a gente pode fazer algumas marcações abdominais, a famosa lipo de alta definição, que tem grande vantagem aqui nessa técnica, né? E construir, né, refazer totalmente o abdômen dessa paciente, associado aí com tecnologias de retração de pele, todas essas modernidades que a gente tem atualmente. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo somente sobre essas tecnologias de retração e explicar para vocês normalmente como é que funciona isso. Passando essa fase então da cirurgia, como é que fica o pós-operatório da correção da diástase, né? Com abdominoplastia ou sem abdominoplastia? Então, quando a paciente faz por via minimamente invasiva e não tem remoção de pele, a recuperação ela é relativamente rápida, ela é muito similar a uma hernioplastia. A paciente tem retorno das suas atividades aí de maneira precoce, normalmente 15 a 30 dias mais ou menos. Vai ter que usar cinta, vai ter que fazer pós-operatório, né, drenagem, enfim, passar por todo aquele processo. Eventualmente, devido àquele descolamento de tecido, ela fica com um dreno infraabdominal ali na região de baixo, e esse dreno é removido aí na primeira semana de pós-operatório. Quando a gente tem associação de mini abdômen ou abdominoplastia clássica, a recuperação é um pouco mais lenta, mas não é tão mais lenta assim, porque a paciente tem uma incisão inferior e não pode tracionar essa incisão. Normalmente a gente pede para a paciente ficar entre 7 a 10 dias um pouco mais curvada, né, para evitar de tracionar aquela remoção de tecido que a gente fez ali embaixo, mas ela tem sim um afastamento ali de 2 ou 3 semanas, às vezes um pouco mais, e depois gradualmente ela vai retornando às suas atividades. Então não é um pós-operatório muito difícil, não é um pós-operatório muito complexo. Com a evolução, né, de câmara hiperbárica, drenagem, alguns protocolos de otimização de pós-operatório, a gente tem uma recuperação mais rápida e a paciente sai muito satisfeita com o resultado. É uma das cirurgias que mais renova e melhora a autoestima das pacientes, justamente porque no pós-gestação ou no pós-emagrecimento, a paciente olha no espelho e vê que o abdômen realmente sofre muito, é uma das regiões que mais sofrem
junto com as mamas. Então a gente costuma associar, né, às vezes até associar mais procedimentos para fazer o que a gente chama de mummy makeover, né, a cirurgia das mamães. A gente vai mexer nas mamas, vai renovar essas mamas, né, vai reestruturar, vai mexer no abdômen, vai fazer uma lipoaspiração, vai fazer uma abdominoplastia e vai consertar esse corpo dessa paciente que passou por esse processo e infelizmente perdeu a sua anatomia natural ali, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para conversar sobre diástase era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com calma e nós vamos produzir esse conteúdo para vocês. Obrigado por vocês terem assistido até aqui, um abraço e até mais.